Olá, estamos no ar com o programa Vitalidade. Nossa conversa de hoje é sobre o Janeiro Branco, que tem como lema esse ano Todo Cuidado Conta. A 8ª edição da campanha busca promover um pacto pela saúde mental em meio à pandemia da Covid-19. Qual a importância de a sociedade olhar, cuidar e se preocupar com a saúde mental? Para esclarecer o assunto, está conosco a psicóloga Luciana Barcelos Fossi, mestre em Psicologia Social e Institucional pela URGS, coordenadora de saúde mental do município de Dois Irmãos e conselheira da atual gestão do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. Luciana, seja muito bem-vinda ao programa Vitalidade. Hoje nós vamos falar sobre um assunto delicado e que está tendo muito mais repercussão em função da pandemia. Isso se deve muito ao fato de as pessoas estarem sentindo na pele toda essa problemática da saúde mental, com filhos em casa, tendo problemas no trabalho. Como é que você tem percebido nos seus atendimentos clínicos aí em Dois Irmãos e mesmo nos estudos que tem acompanhado essa situação nova que todos estão enfrentando? Olá, Maíra, tudo bem? Prazer estar com vocês para conversar sobre um tema tão importante, tão pertinente. E, bem, a pandemia fez com que todos nós tivéssemos que passar por um período de readaptação, né, por muitas mudanças intensas e radicais, baseadas na questão do isolamento, né? Então, passamos a não contar mais com aquilo que fazia parte da nossa vida, fazia parte do nosso cotidiano e que fazia parte também daquilo que nos produz saúde mental, né? Esse ano, né, esse período de pandemia, esse ano que passou, foi um ano absolutamente atípico para o campo da saúde mental. No CAPS, por exemplo, onde eu atuo, no município de Dois Irmãos, nós percebemos um aumento de demanda. Então, pessoas que nunca haviam tido nenhum tipo de acometimento psíquico, pessoas que nunca tinham percebido a necessidade de passar por um atendimento psicológico, por um atendimento psiquiátrico, que nunca perceberam ter alguma questão de saúde mental, buscarem o serviço, né? Nós tivemos um aumento de demanda muito importante nesse período de pandemia. E como se encaixa a questão do equilíbrio emocional para lidar nesses momentos de crise? E o que é o equilíbrio emocional? É um cálculo difícil, é uma conta difícil para se chegar? Sem dúvidas, nem sei se existe, né, esse equilíbrio. Eu acho que muitas vezes as pessoas acabam se desestabilizando do ponto de vista emocional, inclusive com justificativas muito concretas, materiais para que isso aconteça, né? Então, como não ficar desequilibrado diante, por exemplo, da perda de um emprego, né? E da impossibilidade de conseguir um outro trabalho e da impossibilidade de ter os filhos na escola, né? E é para isso que os trabalhadores da saúde mental existem, né? Por isso que os psicólogos, os psiquiatras, os enfermeiros de saúde mental, é para isso que o nosso trabalho, né, existe, para que a gente possa auxiliar as pessoas, né, a retomarem a organização das suas vidas, né? Para que essa sobrecarga gerada pelo momento da pandemia possa ser compartilhada com pessoas que são habilitadas a prestarem esse tipo de auxílio, né? Então, uma das coisas que eu digo muito no contexto do meu trabalho é que as pessoas não precisam sofrer sozinhas, né? Os serviços de saúde mental, eles existem para justamente estes momentos de crise. Sim. E os profissionais da saúde estão sobrecarregados e também são acometidos por transtornos ou por problemas, doenças mentais em função de toda a sobrecarga. E eu queria saber de ti, assim, como é que o profissional da área da saúde deve se atentar para sinais, porque daqui a pouco ele é um médico, é um clínico geral, ele é um médico que está atendendo lá na ponta, mas que não tem todo o conhecimento da área psicológica e talvez ele mesmo não perceba que está sendo acometido
por essa dificuldade que atinge, inclusive, os pacientes e a população em modo geral. Certamente, Maíra, o fato, né, de um profissional de saúde ser habilitado profissionalmente para o exercício profissional não quer dizer que seja auto-aplicável, né? A gente precisa também, nós, trabalhadores da saúde mental, precisamos também buscar o nosso suporte, né? Uma das coisas, por exemplo, que aconteceu no contexto do município onde eu atuo, foi imediatamente que começou a pandemia, as férias dos trabalhadores da saúde, elas foram suspensas, né, em virtude de que nós passamos por uma realidade de falta de profissionais. Porque muitos trabalhadores da saúde também são grupo de risco para a Covid-19 e foram afastados. Né? Então, aquelas pessoas que tinham comorbidades ou que tinham mais de 60 anos de idade ou as gestantes, lactantes, elas foram afastadas do seu contexto de trabalho pela sua proteção. Né? O que acarretou que aqueles profissionais que não são grupo de risco tivessem que assumir, né, essa carga de trabalho. Então, todos nós trabalhamos muito, nos desgastamos muito, né? Tem trabalhadores aqui do município, da área de enfermagem e medicina, que estão há muito mais de um ano sem conseguir tirar férias e sequer desejam tirá-las, né? Eu acho que também tem algo aí de um engajamento das categorias dos trabalhadores de saúde em, de fato, assumir esse protagonismo na linha de frente para o combate da pandemia. Sim. Então, a psicologia, por exemplo, hoje oferta a possibilidade de atendimento online, né? Então, às vezes, um profissional que está numa sobrecarga diária, com uma carga horária de trabalho muito extensa nos atendimentos, ele pode sim estar buscando algum tipo de suporte através de um atendimento online, através, a medicina também, né, ofertou esse tipo de modalidade de atenção. Sim. Agora há pouco eu comentei assim, sobre transtorno mental, doença, talvez eu tenha até cometido alguma gafe. Eu queria que se tu pudesse esclarecer assim, o que é saúde mental, transtorno mental, doença mental e como as pessoas devem entender essas definições e não se confundir. Daqui a pouco eu, até mesmo na hora da pergunta, eu acho que talvez eu tenha formulado errado. Não, imagina, Maíra, eu acho que é sempre muito bom essa conversa com pessoas que não são da área, né, e com telespectadores que não são da área também, para a gente poder levar uma informação de qualidade para dentro da residência das pessoas. Acho que esse é o propósito do programa e da área de comunicação quando conversa com um especialista, né? Existe uma diferença entre transtorno e doença mental e sofrimento psíquico, né? Necessariamente as pessoas que passaram nesse período da pandemia por uma situação de se sentir mais deprimido ou de se sentir ansioso, pessoas que vivenciaram sintomas psíquicos que não tinham vivido até então, não significa que essas pessoas elas adquiriram um transtorno mental ou uma doença mental em virtude da pandemia, né? Significa que essas pessoas estão em sofrimento psíquico em virtude de algo que é ambiental, né? A pandemia é um componente ambiental que nos modifica, que interfere no nosso estado psíquico, né? Saúde mental temos todos, né? Inclusive pessoas que têm diagnóstico de transtorno mental. Como é que eu vou dizer, por exemplo, que um usuário aqui do CAPS que tem um diagnóstico, por exemplo, de esquizofrenia, não tem saúde mental, se ele está conseguindo organizar a sua vida e o seu cotidiano de forma a potencializar o que ele tem de melhor, né? No que ele se destaca. Como, por exemplo, pessoas que a gente
né? O CAPS fica numa cidade pequena, numa cidade onde as pessoas têm muita identificação com a questão do campo, da lavoura, né? Então, quando um usuário consegue, por exemplo, ter a sua pequena horta e cuidar dessa horta, ter isso como um trabalho, como um labor, né? Então, mesmo essa pessoa tendo um diagnóstico de esquizofrenia, ela tem saúde mental, ela consegue organizar a sua vida, o seu tempo e o seu espaço de modo a ter um cuidado consigo mesma, né? Então, a saúde mental, ela não exclui a possibilidade dos transtornos ou da presença de doenças, né? Sim. Essas coisas, elas estão todas interligadas. Por exemplo, numa pessoa que sofre de esquizofrenia, por exemplo, tá? Que agora tu comentaste, essa situação de mudança de rotina, de falta de perspectiva, isso piora o quadro? Isso tem reflexo mais graves, no caso, na situação dessas pessoas ou de outras que têm outros tipos de situações assim mais delicadas? Sim. Maíra, a gente teve no início da pandemia a situação, por exemplo, de crianças e jovens com autismo que se desorganizaram gravemente em virtude da mudança da rotina, né? Porque deixaram de ir nos espaços terapêuticos que frequentavam, né? Por exemplo, a PAI suspendeu as suas atividades, então essas crianças, esses jovens passaram a ficar em casa, a sair muito menos, não conseguiam entender a questão do uso da máscara, né? Então, isso, sem sombra de dúvidas, para pessoas que têm não só um transtorno mental, mas até mesmo um déficit cognitivo, ou seja, uma dificuldade de entendimento das informações, causou, sim, uma situação de crise, de instabilidade que precisou ser manejada tanto no CAPS como até mesmo no serviço de emergência do município. Eu tenho meus filhos numa escola particular e tive a chance de acompanhá-los, nem todos os pais têm, nas suas aulas. E é um processo muito difícil, especialmente em crianças pequenas, tu mantê-las atentas durante todo o tempo e conseguindo aprender todo o conteúdo que é repassado. Imagino que quando a criança tem algum tipo de dificuldade um pouquinho maior, isso ainda se agrave. De que maneira até os pais podem tentar, assim, fazer essa compensação? Existe alguma sugestão, no caso, até como profissional que atende clinicamente, assim? Então, Maíra, tu mencionaste os teus filhos, né? O meu tem 4 anos e um dia eu tentando fazer uma atividade que a escola enviou para que os pais fizessem, o meu filho olhou para mim e disse: mamãe, você não é professora. Isso todos os pais estão ouvindo, né? Achei maravilhoso isso, né? Porque eu acho que o meu filho teve uma percepção muito pura, né? E a partir da sua ingenuidade de algo muito legítimo, assim, são os papéis, né? Pais e mães não são professores, né? E professores não são pais e mães, são formas de lidar, de ensinar, de passar conteúdo e de estimular o interesse, a curiosidade pelas atividades escolares de lugares muito diferentes. Quando a gente fala especificamente em crianças pequenas, né? Então vamos colocar crianças que ainda não estão na etapa de alfabetização. Então a questão da educação infantil, qual é o propósito da educação infantil? A questão do conteúdo em si, aprender as cores, aprender os números, aprender a recortar, a segurar um lápis, é algo considerado por mim, né? E aí eu coloco bem que é uma perspectiva minha, porque dentro da psicologia existem correntes diferentes, né, em relação ao tema, menos importante, na minha percepção, tá, do que o processo de socialização que a escola oferta. O meu filho, então, esse ano, ele aprendeu a recortar, ele aprendeu a contar, ele reconhece a letra do seu nome, ele faz
Do ponto de vista do conteúdo, para o maternal 2, que foi o nível em que ele estava no ano de 2020, tudo que é esperado. Agora, o convívio com crianças da mesma idade, aprender a dividir os materiais, os brinquedos, aprender a esperar a sua vez, aprender a estar em grupo, né? Isso eu não tenho como ofertar dentro do meu ambiente familiar, né? Então, eu penso que uma tarefa extremamente importante do retorno, né? Espero que em breve para o ambiente da escola, é a questão da socialização das crianças, né? É a questão do convívio, é a questão do brincar, é a questão de fato, da gente retomar esse senso de coletividade que acabou ficando um pouquinho de lado em nome da individualidade, da defesa da vida, né? Que foi necessária com o isolamento social. Sim. Nessa mesma linha, várias escolas e vários municípios já estão se planejando para a retomada das aulas, com uma série de restrições, redução de horário, uso de máscara e todas aquelas as novas regras que estamos nos acostumando a viver. Mas como a criança, nessa idade que tu falaste do teu filho, na idade de aprendizado, de alfabetização, e nessas crianças menores, como elas vão lidar com uma rotina que oferece em parte um convívio, mas que tolhe e tem uma série de regras e cortes que impedem, por exemplo, uma aproximação que é uma coisa muito natural da criança. Eu já vi casos de retomada de aula de algumas crianças, de algumas escolas no município, na rede particular, em que as crianças estavam muito animadas para o retorno, voltaram, tiveram uma semana de aula e não queriam voltar mais, porque não era a mesma escola, não era a mesma realidade. Como os pais podem lidar com essa situação e de que maneira tu pode oferecer a essa criança um pouco de esperança de que vai voltar, ela tendo essa visão de tempo diferente da nossa, porque a espera deles é uma eternidade. Mesmo que esse ano foi uma eternidade para todos nós, né? Esse ano que passou. Sim. E eu penso que a gente precisa, o tempo todo, como pais, passar informações que sejam possíveis da criança entender, né? Não adianta a gente, por exemplo, ouvir o jornal e achar que o que está sendo dito ali é suficiente para a criança compreender o que a pandemia vai modificar no seu cotidiano. A gente precisa retomar e explicar que não dá para pegar no coleguinha, né? Por quê? Porque a gente precisa estar com as mãos higienizadas, porque a nossa mão vai no rosto, vai no olho, a nossa mão coça, né? A gente tem coceira, então a gente coça com as nossas unhas, a gente precisa usar o álcool gel. Por que tem que usar máscara? A gente tem que usar recursos que sejam pedagogicamente viáveis para a compreensão da criança. As escolas, tenho percebido dos conteúdos que eu acesso, que é da escola do meu filho, mas também das escolas aqui da rede do município, onde eu atuo, tem produzido materiais muito interessantes em relação à questão de como se dá o contágio, de reforçar todas as medidas de biossegurança com as crianças. E criança, quanto menor mais vezes a gente precisa repetir algo até que ela consiga, de fato, compreender e assimilar isso e não repetir um determinado comportamento. Então, não é que a criança não entende, ela entende na hora que é explicado e depois aquela informação, ela se vai, né? Ela então, não fica retida. Por isso, reforço. Então, a gente precisa repetir incansavelmente e quanto menor é a criança, mais vezes a gente precisa retomar essas explicações. Isso é normal, isso é do aprendizado. Isso é para as outras coisas da vida, né? Quantas vezes a gente precisa repetir as regras
para os nossos filhos em casa, a gente precisa repetir os horários para os nossos filhos em casa, né? A questão do uso de equipamentos de biossegurança, como máscara e álcool gel, é a mesma coisa que o escovar os dentes da criança. Uma criança muito pequena, a gente precisa todo dia, às vezes a cada momento do dia que é necessária a escovação, repetir o porquê da importância dessa escovação. O uso da máscara e do álcool gel vai recair nesse mesmo contexto. E quais são os sinais de alerta emitidos pelo corpo de quem está sofrendo, que tem a sua saúde mental abalada nesse período ou em outros? Quais são os indicativos assim, para pais ficarem alertas ou pessoas que estão convivendo contigo e podem buscar auxílio e te orientar a buscar auxílio? Bom, Mayra, os adultos, nós somos bastante sensíveis, por exemplo, em relação ao sono, né? Isso, quando a gente está um pouco preocupado, quando a gente está um pouco ansioso, no normal da vida, às vezes até é algo bom. Amanhã eu saio em férias, vou viajar. Aquela noite a gente não dorme tão bem, porque a gente está com uma expectativa boa, né, em relação ao que vai acontecer no dia seguinte. Mas isso muitas vezes acontece também com preocupação. Uma noite ou outra, não dormir bem não é problema, né? É normal, nós estamos habituados. Agora, quando torna-se um comportamento recorrente, né? Então, todas as noites eu tenho muita dificuldade para dormir, ou todos os dias eu estou muito irritada, ou todos os dias eu me acordo muito cansada e desmotivada para as minhas atividades do cotidiano, é um sinal de alerta, né? A recorrência de uma vivência diferente daquilo que nós sempre fomos, né? Sim. Isso em adultos. Em crianças, né, tem aparecido muito a irritabilidade nas crianças pequenas, e essa irritabilidade muitas vezes aparece como agressividade. As crianças, elas não têm a capacidade completa de conseguir comunicar verbalmente os seus sentimentos, né? Isso do subjetivo, do abstrato para a criança é muito difícil para ser nomeado. Então, muitas vezes a gente, diante de um comportamento infantil diferente do cotidiano, nós precisamos ajudar a criança a dar um nome para isso que ela está sentindo, né? Tentar traduzir isso. Nosso sistema de saúde está apto a ajudar as pessoas nessa situação? Olha, Maíra, se os CAPs, e eu só posso falar a partir do meu, né? Sim, da tua experiência. Porque existem muitos CAPs no Brasil inteiro, e tem CAPs que funcionam de jeitos diferentes, né? O CAPS onde eu atuo, ele tem uma acolhida aberta, nós não temos nenhum tipo de burocracia para o acesso. Qualquer pessoa do município que queira acessar o serviço, ela pode vir até o balcão, ela será agendada para um acolhimento, que é uma escuta inicial, onde um profissional da equipe vai ouvi-la, vai entender qual é a situação que está fazendo com que essa pessoa acesse o serviço. Situações de crise, né, são atendidas de forma imediata. Né? A emergência do município e o SAMU também são dispositivos de saúde que atendem às demandas de saúde mental, né? Nós aqui no município temos conseguido atender, né? Nós não temos uma lista de espera, uma pessoa que hoje vem até o CAPS para fazer um agendamento de um acolhimento. Se não for algo urgente, vai esperar aí em torno de 10 dias, o que às vezes nem na rede privada, né, tão rápido. Esse prazo, às vezes exato, às vezes por um plano de saúde para tu conseguires uma consulta com um especialista, espera-se 30, 40, 50 dias, né? Nós conseguimos dar com certa agilidade esse atendimento aqui no serviço, né? Claro, nem todos os municípios contam com CAPS, municípios que não têm 20 mil habitantes, são municípios menores, não contam com esse serviço, mas é também atribuição da atenção básica
a acolher as demandas de saúde mental quando não há uma estrutura específica de saúde mental, né? Então, a minha leitura é que se uma rede de saúde, se os dispositivos de saúde funcionam conforme preconizados no texto político para habilitação deles, né, porque existe toda uma normativa de como um CAPS deve funcionar, entendo eu que o sistema de saúde está sim preparado para acolher essa demanda. Antes da pessoa buscar o CAPS, existiriam algumas dicas ou sugestões de atividades ou ações que a pessoa pode fazer para tentar melhorar, buscar a sua saúde mental, o equilíbrio da sua saúde mental, na verdade, antes da busca pelo auxílio de um profissional qualificado? Então, Maíra, tem uma psicóloga, que é a Débora Noal, que ela tem uma larga experiência em contextos de epidemias. A Débora Noal trabalhou na epidemia do Ebola e foi uma pessoa que no início da pandemia aqui no Brasil trouxe, agregou muitos conhecimentos, fez muitas lives, cursos pela Fiocruz para os trabalhadores da rede de atenção psicossocial. E a Débora, ela fala em algo sobre uma caixa de ferramentas, né? Então, que cada um de nós tem uma caixa de ferramentas que deve ser acessada sempre que necessário. Então, quando alguma coisa da minha vida, né, sai do prumo, eu preciso retomar a minha caixa de ferramentas, eu preciso retornar a ela, olhar para o que eu tinha na minha vida antes da pandemia, o que me fazia bem, o que eu gostava, o que me trazia satisfação e tentar fazer um processo de adaptação disso, né, anterior à pandemia para esse contexto de pandemia. Bom, não dá para se reunir com os amigos, quem sabe não dá para ter, por exemplo, uma reunião online para que as pessoas possam conversar, possam se ver. Não dá para eu ir na academia, bom, quem sabe não dá para ter algum exercício direcionado através da interface online, né? Sim. Será que não tem como ter um personal, uma prof de yoga? Enfim, tantas alternativas criativas também foram criadas nesse momento para que a gente pudesse sobreviver, né, com o mínimo de sequelas desse período de pandemia. Então, eu recomendo muito isso e trago muito isso nos meus atendimentos. Vamos olhar para trás, né, e pensar o que dá para resgatar da vida antes da pandemia, nesse contexto de agora, de forma adaptada e segura. E é uma pergunta meio diferente, assim, mas existem pessoas que se adaptaram melhor a essa realidade em virtude de suas condições financeiras favoráveis e estão muito mais felizes e realizadas nesse ambiente diferente, assim, podendo fazer teletrabalho, convivendo um pouco mais com os filhos, embora haja toda uma dificuldade de aprendizado. Existe também esse quadro, vocês percebem, assim, deve ser muito incomum nessa realidade que nós estamos vivendo, mas também depende da personalidade, eu acho que de cada indivíduo. Vocês percebem esse comportamento também em algumas pessoas que se adequaram a esse novo formato? Eu tenho, daí não no CAPS, né, mas pessoas que eu atendo no meu consultório, na clínica, principalmente adultos jovens que foram para teletrabalho, que já eram pessoas muito habituadas a, no seu contexto de trabalho, terem reuniões online, né, em função de um trabalho que requer contato com profissionais da mesma empresa que estão em outros países, né? Já viviam essa situação. Pessoas que trabalham. Isso, já viviam de alguma forma essa situação e aí foram definitivamente em trabalho remoto, se adaptaram muito bem, empresas, inclusive, que possibilitaram a montagem, né, de uma estação de trabalho dentro do ambiente doméstico, né? Por exemplo, essa paciente específica que eu estou mencionando aqui, né, o local de trabalho, o ambiente de trabalho dela propiciou
que ela tivesse uma cadeira adequada, com ergonomia, um equipamento de informática potente, um auxílio financeiro específico para a questão da internet, porque veja bem, para quem tem trabalho remoto, uma das dificuldades de muitas pessoas é uma conexão de qualidade, né? Às vezes as pessoas que têm esse trabalho 100% remoto, elas precisam ter mais de uma rede de internet para garantir que sempre haja uma em funcionamento. Né? Então, se uma empresa está com dificuldade no sinal, ela pode acessar a sua outra rede contratada. Né? E ainda assim, às vezes acontece a questão da falta de luz. Mas, enfim, algumas pessoas se adaptaram muito bem, estão muito bem, mas também existe o lugar do empregador, né? Da empresa que propicia que esse home office seja qualificado. Ser um home office exatamente bem organizado, que propicie saúde, que propicie um ambiente adequado para a realização dele. Nos teus atendimentos, percebes um aumento de ingestão de bebidas alcoólicas entre as pessoas que buscam em função da pandemia ou até mesmo o uso de drogas? Sim. As pessoas, até por estarem em casa, né, não precisarem no outro dia ter contato com outras pessoas, os horários também ficaram mais flexíveis. Houve um aumento vertiginoso de consumo de bebidas alcoólicas, né? Claro, para algumas pessoas isso vai ser muito mais problemático, para outras nem tanto. Né? Algumas pessoas podem sim desenvolver algum tipo de comportamento dependente em relação ao álcool, outras pessoas vão conseguir manejar isso de forma mais equilibrada, né? Mas sim, esse é um dado que inquestionável, que a pandemia trouxe um aumento sim de bebida, de uso de substância, até porque as substâncias psicoativas, elas são relacionadas à diversão, né? E como as pessoas deixaram, as pessoas não puderam viajar, não puderam ir para o bar, não puderam ir para a festa, não puderam estar com os amigos, mas podiam beber em casa. Até mesmo para abrandar as dores, a pessoa está se sentindo deprimida por várias situações e acaba buscando isso como alternativa. E eu queria agradecer muito a tua participação, mas antes gostaria que tu desse algumas dicas para as pessoas, assim, de como enfrentar agora esse período que tem um pouquinho mais de esperança do que o período passado, mas que ainda continua com muitas restrições, com aumento de casos. E como a gente vai lidar com a saúde mental nesse período, que a gente vê um pouco de luz no fim do túnel, mas ainda temos uma jornada ainda até uma normalidade que talvez demore ainda a acontecer. Até porque, né, Maíra, se fala que apesar da vacinação, a gente vai ter que usar máscaras ainda por um tempo. O mundo não será o mesmo. Nós não sabemos como fica depois da pandemia, como fica depois da vacinação, né? Vamos experimentar e viver tudo isso juntos, né? Não tem como a gente fazer uma projeção de como será. Mas eu acho que é extremamente importante nós seguirmos atentos em relação aos dados da pandemia. Apesar de ser verão, é um período de férias, é um período que acaba se tornando muito mais difícil ficar dentro de casa o tempo todo, porque existe o imperativo, né, de dias bonitos, de estar numa praia, num parque. Então, se for fazer essas atividades, que faça com a devida segurança. Né? Eu sempre pondero muito com as pessoas que eu atendo uma lógica de risco-benefício, porque sair de casa tem um risco, ir ao mercado tem um risco. Né? Toda vez que a gente sai tem um risco. Bom, esse risco vale a pena o benefício? Vai causar uma melhora na sua saúde mental? Vai, é importante. É necessário, sim, por exemplo, levarmos as crianças um pouquinho para andar na rua, para pegar um sol. Então, cuidar para que seja num horário que não tenham muitas pessoas nesse ambiente, né? Tentar encontrar as brechas, as alternativas para que isso seja feito de modo seguro, né? Cuidando da nossa saúde, fazendo as atividades do cotidiano com responsabilidade sanitária,
faz também com que a gente se sinta muito tranquilo em relação a estarmos cumprindo com o nosso dever cidadão de cuidarmos da nossa saúde, cuidando da nossa saúde, nós cuidamos da saúde dos outros. Isso é o que eu digo muito também dentro do meu serviço, dentro do CAPS, que eu coordeno. Sim. Se todos nós nos cuidarmos nos nossos momentos de lazer, nós não estaremos contaminando um ao outro no ambiente de trabalho. Sim. Então, esse cuidado de si também é o cuidado com o outro, né? Vamos seguir fazendo as atividades online, né? Evitando saídas desnecessárias e, quando necessário, fazer com muito cuidado para que a diversão não se torne adoecimento. Sim. Eu acho que faltou uma questão que eu acabei não fazendo, é sobre a questão da depressão, né, e da ansiedade, e quais são as doenças que essa situação pode desencadear. Assim, quais são os nomes e como é que as pessoas podem saber o que pode estar sendo de que a pessoa pode estar sendo acometida. Sim, até a questão da síndrome do pânico, que talvez esteja sendo mais comum neste ambiente agora de pandemia. Algumas pessoas vivenciam, né, essas saídas, os lugares onde tem muita aglomeração de pessoas, com uma vivência, né, de pânico, de medo, né, de estar em risco de ter o contágio. Bem, a gente está num período atípico, então a gente tem que ter também muita cautela na produção de diagnósticos nesse período de pandemia, né? O que não significa que eles não existam. Existe sim pessoas que acabaram desenvolvendo algum tipo de transtorno, que tiveram episódios depressivos, que precisaram sim ser medicadas, né? Tanto quanto os transtornos de ansiedade. E aí, dentro dos transtornos de ansiedade, existe toda uma divisão deles, né? Sim. Existe ansiedade que é generalizada, existe ansiedade que está vinculada justamente, né, à questão do contato social, algo mais em torno da fobia social, né? Eu acho que também, né, o compartilhamento com os seus pares, das pessoas com quem a gente convive mais, tem mais intimidade, é bastante importante isso. Estar atento, né, ao que as pessoas estão percebendo em mim, né? Pessoas que convivem muito comigo estão me sinalizando que eu tô diferente, que eu tô mais silenciosa, que eu tô mais cabisbaixa, né? Isso também acaba sendo um sinal de alerta para isso, né? Para a presença de algum sintoma mais intenso que pode sim indicar a presença ou de um episódio depressivo ou de uma situação de ansiedade. Sim. Lu, muito obrigada, Luciana. Agradeço a tua participação, a conversa foi muito boa, acho que promete um novo encontro falando sobre esse assunto e outros muitos relacionados à psicologia. Parabéns pelo trabalho. Nós vamos encerrar agora o Vitalidade. O Vitalidade hoje chegou ao fim, conversamos sobre o Janeiro Branco, mês no qual a saúde mental ganha um novo olhar mais atento. Conversou conosco sobre o assunto a mestra em psicologia Luciana Fossi. Esse programa será reprisado pela TV Câmara, canal 16 da NET, e exibido no Facebook da TV. Todas as edições do Vitalidade estão disponíveis no canal da TV Câmara no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até breve.